Nós conversamos com o engenheiro agrônomo Adalberto Nogueira. Ele também trabalha com paisagismo aqui na cidade de Cajazeiras. É um profundo conhecedor e estudioso das questões climáticas aqui do nosso sertão da Paraíba, por que não dizer do nosso Brasil. Adalberto, nossa conversa, vamos iniciar perguntando o seguinte para o nosso público telespectador. Diante dessa escassez de água, diante dessas chuvas escassas, vai existir realmente água para o povo do sertão da Paraíba? Prazer novamente estar nas imagens diretas da TV Diário do Sertão. No que concerne à questão climatológica nossa, principalmente do semiárido nordestino e sudoeste paraibano, nós temos a dizer o seguinte, esse momento atual, influenciado pela chamada Zona Leste, que é as chuvas que estão acontecendo de Fortaleza até Recife, os requintes dessas precipitações no litoral conseguem vir para Borborema, e aquilo que passa da Borborema, quando há favorabilidade de umidade no sertão, então ela cai em algum trecho do sertão, como aconteceu ontem à noite. Pesou sobre a região de São João até Poço Dantas por ali e enfraqueceu nesse outro sistema. Esse sistema vai atuar até o dia 17 de julho. Só que a probabilidade nossa vai até 24 ou 25 de junho, que é quando já se desloca mais para o eixo Recife. Aí já enfraquece totalmente a nossa chuva. No entanto, devo dizer de que estas chuvas, esse fenômeno em geral, ele apenas melhora o clima e garante a forragem, principalmente a ramagem. Porque na realidade a pastagem às vezes já chega até a prejudicar quando está madura. Devo dizer de que não melhora também a questão da acumulação de água. A fase de acumulação de água para o consumo humano dos nossos mananciais já estão praticamente cessada toda a fase de acumulação. Porque as precipitações nossas de água geralmente acontecem no mês de março e abril. Em cima disso, nós vamos ter período crítico, nós vamos ter período bastante crítico, principalmente em agosto, quando eu acredito, nós moramos numa região que a incidência solar são de 3.500 horas de luz. Talvez seja uma das maiores incidências de luz do mundo, seja a região do sertão nordestino, com predominância no eixo Patos até Iguatu, Xique-Xique na Bahia, de Xique-Xique na Bahia, Petrolina. Então esta região tem uma incidência de luz de 3.500 horas de luz ano. Isso traz seus benefícios, mas também tem seus pontos negativos. Por exemplo, nós temos bacias, as bacias planas de acumulação de água, no caso do açude de Pilões, no caso do açude de Intães, aqueles açudes que são bem espalhados, essas águas devem, a partir de agosto, ir embora, em sua maior parte, pela evapotranspiração. O que é a evapotranspiração? São as águas que, primeiro, a flora aquática absorve, e a evaporação, aquelas levadas pelo vento e pelo sol. E no nosso sertão nordestino, devo dizer que à noitinha os ventos quentes, às vezes conseguem tirar mais água do que o próprio sol. Então eu acredito que esse ano, algumas regiões nossas vão ter uma evapotranspiração da ordem de quase 2/3% da água acumulada. A exemplo, eu digo isso porque no Vale do Jaguaribe, o ano passado, no Médio Jaguaribe, as bacias planas se evaporou 2/3 das águas. Ao ponto de qualquer grande projeto de irrigação, nós teríamos que fugir o modelo padrão de Highgrif, que é os coeficientes usados em grandes projetos quando se faz irrigação. Para a nossa região, especificamente para o sudoeste paraibano, nós temos Buqueirão hoje com aproximadamente 43 milhões de metros cúbicos d'água, nós temos Lagoa do Arroz com 16 milhões, temos a Capivara também nesse nível. Então nós percebemos de que nós temos água suficiente para a alimentação da pessoa humana, dos animais e do setor humano. No entanto, é preciso que haja uma educação intensiva de parte da população no uso e no trato com essa água. Vamos ao caso de Engenheiro Avidos. Engenheiro Avidos tem um comprometimento ano com Cajazeira da ordem de 7 milhões. Com Souza na ordem de 8 milhões. Quando eu digo Souza, envolve Nazarezinho, envolve a Marisópolis, envolve os núcleos urbanos dos perímetros irrigados e envolve a cidade de Souza. 8 milhões. Então, 8 e 7, 15. São 15 milhões de água que tem que ser destinado praticamente à região de Cajazeiras e Souza. Neste contexto, no Buqueirão não gera problema. O que nós vamos ter cuidado, inclusive a Cagepa já é sabedora disso, tenho certeza que o Neném, chefe local, já está consciente disso, e a própria direção da Cagepa, que nós não temos água esse ano para irrigação do perímetro irrigado de Souza, nem podemos também soltar aquele desperdício de água no rio simplesmente para Nazarezinho.
Por quê? Porque Nazarezinho só precisa de 18 metros cúbicos, 18 litros d'água por segundo. Quando se abre a comporta, está se liberando quase 400 litros d'água por segundo. Então é um desperdício significativo. O mesmo acontece com Lagoa do Arroz, que Lagoa do Arroz só precisa de 18 litros, São João do Rio do Peixe só exige 18 litros por segundo. Mas tem que abrir as comportas para correr de rio abaixo, aí se perde 386 litros por segundo. Então, em cima disso, o governo do estado tem por dever e por decisão, já de urgentemente de fazer, já era para ter feito reestudo, já era para ter iniciado. Porque a água, o zelo com a água é como guerra atômica, nós nunca podemos deixar que se exploda a bomba. Nós temos que negociar para que não haja a hecatombe dos desastres. Então, é como a seca. Nós não podemos deixar que a seca destrua quando tem medidas antes que possa conter por completo. Então, tem que se levar a captação de água de São João do Rio do Peixe para a Lagoa do Arroz e tem que se levar a captação de água de Nazarezinho para São Gonçalo. Até pelas condições de tratamento da água seria melhorada. São João do Rio do Peixe eu vejo com menos problema. Por quê? Porque São João tem poços nas suas imediações. Quem vai para São João, à direita e à esquerda, você percebe as antigas casas que acumulavam os motores e as bombas para abastecer São João. Aquela área me parece que é uma área do estado e que está incomodada. E até hoje não está se usando aquela água do subsolo, que há muito tempo era para estar se usando aquela água do subsolo, que ali tem um lençol em abundância. Então é preciso, fizeram o grande erro, o maior erro que se cometeu em São João do Rio do Peixe, fraqueza da sua liderança e responsabilidade de quem o fez, foi retirar a adutora que ligava Pilões ao açude do Chupadouro. Ora, você tinha Pilões hoje com a Capivara com 37 milhões. A Capivara poderia ter deixado Pilões hoje praticamente com 16 milhões de metros cúbicos d'água, quando que o São João só precisa o máximo 3 milhões de metros cúbicos d'água. Então o que acontece? A água da Capivara simplesmente serviu mais para... não chegou sequer ao município completo de São João do Rio de Pouso de Moura. Irresponsavelmente se deu outorga para se explorar áreas irrigadas de 200 hectares de coqueiro. Esqueceram que tem uma região ribeirinha todinha que precisa do uso daquela água e que aquela água deveria ter chegado a Pilões para manter ao menos as culturas de vazante. Mas eu não sei como é que se faz planejamento no estado esquecendo esses fatores. Você não pode pegar uma água pública de um único açude e deixar à disposição de um único produtor rural. Isso se chama um ato de irresponsabilidade de quem liberou a outorga. Porque se eu não tenho água para irrigar 200 hectares de coqueiro, porque essas águas têm que perenizar o rio, beneficiar toda uma região ribeirinha, como é que eu prendo essa água simplesmente para um único produtor? Porque os projetos que fizeram para as pequenas cidades, de Poço Dantas, Uiraúna, Santarém, inclusive tem erros gravantes desse projeto. Levaram essas adutoras, Ângelo, para acima de Poço Dantas, de uma tubulação de 100 milímetros. E sem cálculo suficiente de vazão, as águas chegam praticamente só aqueles pingos. Então é preciso se ver a que nível chegou essa irresponsabilidade do conjunto de ações desta adutora. Num contexto geral, algumas cidades vão ter problemas sérios. Triunfo, não tem água para o ano. Vai ter que se levar a água da Capivara para Triunfo. O Iraúna está bem. O Iraúna tem um açude dentro da cidade, o açude do Arrojado. Lamentavelmente, a irresponsabilidade de nossos governantes, isso eu não poupo nenhum não. Quase todos os gestores públicos são gestores irresponsáveis no que tange a questão ambiental. As cidades crescem desordenadamente, o bairro da Bela Vista, em Uiraúna, está crescendo desordenadamente e jogando os dejetos já dentro do açude do Arrojado. Isso é um ato que tem que se aplicar a lei. Cajazeira se construiu um açude com 3 milhões de metros cúbicos para alimentar essa cidade, metade da água que Cajazeira precisa para um ano, está no açude grande. E transformou-se numa lagoa de dejetos. Irresponsavelmente, se você andar no açude grande de Cajazeira hoje, está invadida as áreas públicas. Caberia aos senhores, à Justiça Federal, que ainda é do DENOX aquela propriedade, determinar em período crítico a demolição de todas aquelas áreas invadidas, num raio de 30 metros, e obrigar ainda a tirar os entulhos. Porque é uma desobediência civil crônica, e penalizar todos os gestores com confiscar os seus bens pela irresponsabilidade que cometeram. Porque invasões de terras públicas não se admite mais nessa época, não. Esse país está caminhando para uma desobediência civil que nós vamos chegar ao caos. Então, mas voltando à questão de água, Bonito Santa Fé está bem, tem 8 milhões, vai ter que regrar, não tem água para soltar no rio.
O Vale do Piancó foi a região melhor beneficiada este ano. Viu? A região de Sousa, a sua água depende de Boqueirão, na realidade. Nós temos um compromisso de liberar para São Gonçalo. Nós temos 43 milhões. Então, nós podemos liberar para São Gonçalo, não é para o perímetro, não. Entendam, não é para o perímetro. É para manter a água de São Gonçalo numa qualidade de oxigenação eficiente para a população e para o tratamento. Nós podemos liberar até 20 milhões. Vamos ficar em Boqueirão praticamente com 20 e poucos milhões de metros cúbicos, que é suficientemente para Cajazeiro, não dá para chegar nem no final do ano no ponto crítico. Muito bem, Roberto. Para a gente fechar a nossa conversa, a gente deixa o espaço aberto para mais você possa acrescentar ao público, o telespectador da nossa TV Diário do Sertão. Olha, apenas dizer de que nós estamos atentos à questão climatológica. Eu acho que nós deveríamos, a sociedade tem que cobrar do governador Ricardo Coutinho um plano hídrico para o Estado. Não se concebe que um Estado tão pequeno, depois de tantos anos de existência, com a bacia do Sabugi, a bacia do Paraíba e a bacia do Pirã não estejam integradas. Tem que ser integrada. E as nossas lideranças políticas tirar a Dilma da inércia, porque ultimamente ela passou a presentear prefeito para distorcer hora máquina, com máquinas para as prefeituras, que se não tiver cuidado, vão simplesmente fazer contrato com empresas e as máquinas da prefeitura, doadas pelo governo federal, é que vão fazer as estradas. Então, quando na realidade a meta principal do Nordeste seria, primeiro plano, a execução da transposição. Segundo plano, uma política de crédito rural que prendesse o homem no campo. E não se fazer... É hora de cessar essa política absurda habitacional que está se fazendo. Nós estamos esvaziando o campo e estamos agravando a problemática da cidade. Só para você ter uma ideia. Fortaleza, uma capital com 2 milhões e 500 mil habitantes, tem 1 milhão de carros circulando pela irresponsabilidade do governo de tirar o IPI e abrir crédito da melhor forma possível, escancarou o crédito. Comprometeu a sociedade ao ponto de 65% das famílias brasileiras estão sem poder de compra e 21% totalmente inadimplentes sem poder comprar nada. Então é um governo irresponsável.